Vocês estão recebendo uma aeronave nova, né, que é o 737 MAX 8. Isso mesmo. É essa aeronave que permite ser viável, tecnicamente falando, toda essa expansão. Mas por que ele é maior do que o 737? Ele é 15% mais eficiente em consumo de combustível. Mas ele tem mais lugares também, não tem? Ele tem a mesma quantidade de assentos que nós temos hoje num 737 e é a mesma dimensão, porém sendo 15% mais eficiente em consumo de combustível, eu tenho mais autonomia, né? Mais autonomia. Eu posso voar 15% rotas, né, desculpe, distâncias maiores do que a atual geração dessa aeronave permite. Aplicando-se esse avião também nas rotas que hoje são operadas pela geração atual da família 737-800, nós temos uma economia de até 15% do consumo de combustível. Esse que é o item individualmente mais relevante da estrutura de custos, gerará também um custo por assento quilômetro menor, consequentemente a possibilidade de sermos ainda mais competitivos em tarifas. Nós temos 120 aeronaves dessas já encomendadas para serem distribuídas entregues para a Gol ao longo dos próximos 8 anos e numa média de uma nova aeronave a cada 35, 40 dias. Isso dentro de uma frota de quantas? Também 120 aeronaves. Vocês vão dobrar ou vão trocar? Nós teremos um efeito simultâneo de reposição, substituição da atual frota. A Gol tem uma das frotas mais jovens do mundo, uma média de 7 anos de idade, e uma parte também, porque temos aviões mais novos do que esses 7 anos, que vão continuar na nossa frota. Então nós teremos os dois efeitos. Uma parte de crescimento da frota atual, outra parte de substituição. Agora, eu vejo como consumidor o quanto vocês investem em treinamento e recentemente vocês ganharam vários prêmios também, não só de serviço, como também de logística. Como é que é esse investimento e essa preocupação? Porque me parece que havia uma Gol antes e existe uma Gol hoje que é completamente diferente. A companhia visivelmente passou por um reposicionamento. E esse reposicionamento, evidentemente, tem se focado, se direcionado num novo consumidor. A Gol tem 17 anos e o consumidor também, ao longo desse período, mudou, evoluiu bastante. Em que direção? Na direção de ser mais exigente em serviços, sem abrir mão do grande benefício da empresa, que é a atratividade da nossa tarifa. A companhia continua totalmente dedicada aos ganhos de eficiência e produtividade que podem se converter em uma tarifa cada vez mais atraente para os nossos clientes. Se você pensar bem, uma tarifa média da Gol, que hoje está na casa de R$350 para uma etapa de uma distância média voada em torno de 1.200 quilômetros, essa é uma das tarifas mais baixas que existe no setor aéreo no mundo todo, mesmo considerando os nossos altos custos de combustível e o custo Brasil exaustivamente já falado. Numa conversão com moedas fortes, nós estamos falando, utilizando a cotação de hoje, numa tarifa por volta de $80 na média. É bastante competitivo. Porém, uma boa parte dos nossos ganhos de eficiência foram convertidos em investimento no aprimoramento do produto e da qualidade do serviço que a gente oferece. Hoje, a Gol tem simultaneamente a tarifa mais baixa do mercado, combinado a itens que são exclusivamente disponíveis no Brasil, na nossa companhia. Por exemplo, o Wi-Fi. Nós já temos 85% das aeronaves equipadas com conexão de banda larga. O cliente continua no voo fazendo exatamente as mesmas coisas que ele estaria fazendo em casa ou no trabalho, totalmente conectado. A TV ao vivo a bordo, gratuitamente. 2 classes econômicas com 2 distâncias de assento. Bebidas não alcoólicas gratuitas, café, água, suco, refrigerante, snacks orgânicos gratuitos, na companhia que já é pelo 5º ano consecutivo a líder em pontualidade no Brasil e tem a maior malha nos principais aeroportos. Então essa é uma combinação de muito valor e isso vem sendo percebido pelo cliente, em especial o cliente que viaja a negócios. Houve uma clara atratividade adicional que fez com que o número de clientes
que a nossa participação junto a esses clientes, a esse segmento específico do mercado, crescesse. Assim como cresceu a própria demanda do país como um todo por serviços aéreos. Eu acredito que esse reposicionamento ele tenha sido o principal fator de recuperação dos resultados operacionais da companhia, mesmo passando por um período de crise aguda do país. Eu sigo a sua carreira desde que você era gerente de marketing da Volkswagen. Já faz um certo tempo. Faz. Como é que foi você se reciclar do mercado automobilístico para esse mercado que é completamente diferente? Uma vez me contaram uma história logo que você assumiu, eu não sei se ela é verdadeira, aí você me disse se ela é ou não, e que assim que você assumiu, tiveram uma reunião de diretoria e a pessoa responsável pela venda de anúncios da revista de bordo veio com uma revista gigantesca porque era algum aniversário. Disse, olha, nós fizemos aqui uma edição maravilhosa que tem não sei quantas páginas e você deu os parabéns efusivos e depois alguém da operação falou, olha, vai aumentar a carga em não sei quantos quilos, a gente tem que dar um jeito para resolver. Essa história é verdadeira? É verdade. O setor tem um nível de complexidade que é reconhecidamente alto. E eu tinha, antes de assumir a função executiva, paralelamente ao meu trabalho como CEO da Audi, eu era conselheiro da Gol por 2 anos. E, evidentemente, isso ajudou muito no meu processo de educação realmente sobre o setor, sobre a dinâmica, mas é muito diferente do trabalho do dia a dia. E eu considero, em julho, eu completo 6 anos na função executiva da Gol e continuo aprendendo a cada dia. O setor aviação é fascinante justamente por essa complexidade associada a níveis altíssimos de tecnologia, de engenharia. Eu particularmente gosto muito dessa combinação do estado da arte no desenvolvimento daquilo que o homem já pôde produzir no ambiente tecnológico, né? Eu acho que o avião é incontestavelmente uma das maravilhas, né, já feitas pelo homem, e ao mesmo tempo extremamente acessível, né? No Brasil são 100 milhões de pessoas viajando anualmente de avião. É o 4º maior mercado doméstico do mundo. E ao mesmo tempo eu ainda sou muito, diria, sensível a dados estatísticos e fatos do nosso setor do ponto de vista de sua capacidade de gerar um encantamento. Nesse exato momento que a gente está falando, existem nos céus do planeta 10 mil aeronaves voando. E as pessoas estão lá conversando lado a lado, como nós estamos aqui, com o mesmo nível de segurança, conforto, numa velocidade de 900 km por hora, 10 mil metros de altura e temperatura externa de menos 60 graus. Isso tudo me atrai demais, porém, evidentemente, é algo com um nível de complexidade muito grande e na Gol, não só eu, como as pessoas que estão há 20, 30, 40 anos nessa indústria, dedicamos uma boa parte do tempo a estudar as inovações desse setor, as dinâmicas de toda natureza, com o objetivo de aprimorá-las e é isso que eu tenho feito desde então. Como você mencionou, a Delta e a France KLM são parceiras, são sócios da companhia. Como é que as empresas estrangeiras estão vendo o mercado brasileiro nesse momento? De uma forma muito positiva. Esses movimentos de flexibilização e modernização da regulação têm outros itens em pauta que são relevantes na perspectiva de uma companhia aérea americana. 2 deles são a liberação dos céus, os chamados céus abertos, ou open skies, né, na terminologia em inglês, que possibilitará um trabalho mais integrado com as companhias aéreas brasileiras, podendo até evoluir para modelos de joint ventures. Né? Essa é uma possibilidade real, havendo essa mudança na legislação. E a outra é a flexibilização quanto ao limite do capital estrangeiro. São assuntos que seguramente interessam as companhias aéreas internacionais, que olham para o Brasil como ele é, o 4º maior mercado doméstico do mundo de aviação e um dos mais relevantes destinos das rotas internacionais de longo curso dessas companhias aéreas. E, evidentemente, tudo isso acontecendo num momento onde a economia começa a se recuperar. Em algum momento, com os seus colegas da Delta,
você já debateu se quem inventou o avião foi Santos Dumont ou os irmãos Wright? Eu já, e não conseguimos chegar a uma conclusão, e olha que nós nos damos muito bem, normalmente concordamos em muitas coisas, mas nesse caso é uma discussão compreensivelmente apaixonada dos dois lados. Porque o Santos Dumont fez um voo que foi documentado e tempos depois os irmãos Wright mostraram um filme que disseram ter sido feito 3 anos antes de Santos Dumont. A controvérsia ela vai ficando cada vez mais aguda à medida que o trabalho de resgate histórico vai acontecendo, porque as discussões acontecem, a polêmica ela é transferida para diversos campos. Eu já vi gente tentando dizer qual era a distância mínima voada que poderia caracterizar que de fato foi um voo e não um salto, né? Um pulo. E evidentemente, mas eu acho que essa controvérsia ela tem um aspecto relevante. Ela traz a discussão para o legado do Santos Dumont, mesmo para quem ainda defende, acredita no pioneirismo dos irmãos Wright. Eu tenho dúvida se essa história, a história do Santos Dumont, é uma história que seria naturalmente conhecida no mundo inteiro se não houvesse a força desse debate. Não diminui, na minha opinião, em nada. Sim, né? Sem dúvida. O brilhantismo que o que algumas pessoas dizem é que o Santos Dumont, de fato, ele decolou. E os irmãos Wright usaram um sistema de propulsão que não era exatamente uma decolagem. Mas um argumento que eu uma vez pesquisei, né? Eu, por acaso, tenho um livro que menciona muito Santos Dumont, e é que naquele momento da filmagem dos irmãos Wright, havia somente uma máquina de filmar nos Estados Unidos, fabricada pelos irmãos Lumière e importada pelo Thomas Edison. Acho difícil que essa máquina tivesse ido parar na mão dos irmãos Wright, mas quem sou eu para discutir, né? Esse tema é tão delicado que seguramente os brasileiros historiadores, ouvindo a gente conversar, já fariam uma série de reparos e ressalvas no que a gente acabou de falar. Claro. Imagina um americano, então. Muito mais. Muito mais, né? Então, eu me limito a dizer, me colocar como um admirador e fã do legado que Santos Dumont deixou. Mas um detalhe interessante a respeito disso tudo é que Santos Dumont, ao observar o Flyer, numa exposição em Paris, ele disse que era uma peça de engenharia muito bem feita e melhor que o 14 bis, que era extremamente instável. Tanto é que o Demoiselle se tornou um pequeno avião com muito mais estabilidade e manuseio, né? E o 14 bis, infelizmente, era uma coisa meio esquisita mesmo. Enfim. A evolução depois dos tempos mostrou que o Flyer estava mais próximo do que viria a ser a aviação moderna, mas, enfim, é uma discussão apaixonante e muito interessante. Muito demorada, né? Muito demorada. Enfim, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço ao Paulo Kakinoff. Kaki, muito obrigado. Grande prazer. Grande prazer falar com você. Obrigado, sempre. Obrigado mesmo.